Vamos pensar um pouquinho. A vinda de Jesus, né? A vinda de Jesus, de Deus como homem, né? Foi anunciada muito antes disso acontecer. Muito antes, né? Foi anunciado a vinda do Messias, o Salvador, né? Daquele que tiraria o povo do sofrimento. Então muitos, né? Esperavam, oravam, esperavam para que esse dia chegasse. Mas o que aconteceu? Quando Jesus veio, né? Quando Jesus veio à Terra, quando Jesus nasceu, cresceu, tá? E quando ele anunciou ser o Messias, quando ele anunciou ser filho de Deus, as pessoas não acreditaram. As pessoas simplesmente não podiam, né? Aqueles que eram, vamos dizer assim, tinham poder como na religiosidade, nos templos, né? Eles não quiseram admitir que tinha alguém que tinha autoridade, poder, né, mais do que eles. Então, Jesus foi rejeitado. Não acreditaram nele, não acreditaram que ele era o Messias, não acreditaram que ele era o Salvador. E preferiram crer que ele ainda viria. Só que ele estava ali. Era Jesus. Né? Se cumpriu a palavra, né, que também foi anunciada por Isaías. Então a palavra se cumpriu, Jesus veio, mas não acreditaram que era Jesus, crucificaram Jesus. Isso também faz parte, né? Fazia parte do seu propósito. Mas crucificaram Jesus, maltrataram, cuspiram, bateram, né? E ele foi crucificado, traído. E hoje se anuncia a volta de Jesus. Mas muitos não acreditam na volta de Jesus. Muitos acham que, pelo tempo ter passado, que isso não vai acontecer. Então, muitos acham que a volta de Jesus não vai acontecer. Mas Jesus disse que nem ele sabia, né, a hora e nem o dia que isso aconteceria. Apenas o Pai. Então, desculpe, de uma formiga. Então, Jesus, ele vai chegar de surpresa. E aqueles que queriam mais um tempinho, aqueles que não acreditaram, claro que ninguém é obrigado a nada, Jesus não obriga ninguém a nada, né? Garanta o seu livre-arbítrio e pode escolher. Mas aqueles que deixaram para depois, aqueles que preferiram dar mais uma voltinha no mundo, na terra, aproveitar mais um pouquinho, porque a jovem não tinha aproveitado o suficiente, danificar a si mesmo mais um pouquinho, né? Com a corrupção da carne. Quando Jesus voltar, aí eles vão dizer, olha, não aconteceu? Aconteceu mesmo, mas você ficou de fora. Aqueles que escolheram não acreditar na volta de Jesus, aqueles que escolheram acreditar nas mentiras do mundo, ou preferiram crer, né, que isso não iria acontecer, ou ficar em cima do muro, porque aquele que está em cima do muro não segue Jesus, né? Não é de Jesus. Aquele que está em cima do muro é do mundo. Então, quando Jesus chegar, quando Jesus vier buscar a sua igreja, o noivo virá buscar, né? Sua noiva. Então, quando Jesus voltar, e as pessoas vão dizer, realmente aconteceu, ele voltou. E ele veio. Porque esse dia vai chegar. Essa hora vai chegar, não sabemos o dia nem a hora, por isso que temos que estar preparados para isso, temos que estar prontos, preparados para a volta de Jesus, manter as lamparinas sempre cheias, né, de azeite. Então temos que sempre, mesmo na nossa imperfeição, porque nós somos imperfeitos, todos nós somos imperfeitos, mas na nossa imperfeição, buscar ao Senhor, buscar, sabe, a Jesus, entregar-se totalmente o seu coração, porque o que Jesus te pede, você não precisa dar nada em troca, você não precisa pagar nada para isso, para ter Jesus. O que Jesus te pede é o seu coração, que você entregue a Ele, sabe? E
deixar, né, tudo de lado, e as pessoas vão vivendo a vida tão no automático, né, que elas não se dão conta de como estão a sua vida, né, e como elas estão vivendo, como elas estão apenas existindo, não vivendo de verdade, porque vida verdadeira quem dá é Jesus, né? Enquanto estamos perdidos nesse mundo, fazendo o que agrada ao mundo, vivendo de acordo com a vontade do mundo, estamos apenas existindo, porque há sempre um vazio dentro, nada preenche. Você pode ter tudo, fazer tudo que esse vazio não é preenchido. Para você ver, as pessoas que milionárias, que têm muito, elas acabam pondo fim às suas vidas pela dor que elas carregam dentro de si e que nada preenche. E assim, você sentir o amor que Jesus sente por você, o amor que Jesus sente por nós, é algo maravilhoso, e nada nem ninguém ocupa esse espaço, o espaço de Jesus. Então, as pessoas podem procurar preencher esse vazio de várias formas, mas não vai conseguir, porque esse espaço é somente de Jesus, somente dele, né? E de mais ninguém nada preencherá. Então as pessoas vivem buscando preencher esse vazio com coisas do mundo, né? Quando eu estava perdida, né, longe de Jesus, a ovelha perdida, né? Existia uma dor, um vazio que nada preenchia. Claro que nós temos problemas, sim, mas aquela dor, né, aquele vazio já não existe mais, porque Jesus preencheu. Jesus preencheu por completo. E aquilo que Jesus traz para nossas vidas é algo para complementar nossas vidas. Porque quando nós o buscamos, Ele traz aquilo que faz parte da nossa história, que faz parte da nossa vida, né, para caminhar conosco. Então, vem para complementar, não para, né, ocupar o lugar dele. O lugar dele ninguém ocupa, ninguém pode ocupar. Você não pode colocar nada acima de Deus, nada acima de Jesus. Então, Jesus vai voltar. Jesus está às portas e Ele quer um espaço no seu coração. Você verá que não tem nada melhor. Não estou dizendo que a sua caminhada vai ser fácil, porque não é fácil. Enquanto as pessoas estão acomodadas, enquanto as pessoas estão ali vivendo as suas vidas normalmente, Satanás não vai mexer, porque elas estão confortáveis, elas estão ali vivendo suas vidas, né? Levando suas vidas. Então, tá ali, não está fazendo nada, então tá bom. Agora, quando você começa a viver os planos de Deus, viver para o reino, vem ataque, sim. Sofremos ataque, sim. Levante-se, né? Mas Satanás, ele oprime, ele afronta, ele aperta, mas é o que ele pode fazer, porque aquele que está na rocha, aquele que está em Deus e Jesus, ele não pode fazer nada. Aprenda a se pressionar. Ele pressiona para ver se você desiste, para ver se aquilo ali que você está passando, né, te faça desistir de viver e de buscar Jesus. Então ele pressiona, mas ele não pode matar, porque se você está firme na rocha, ele só vai te pressionar. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então, busque Jesus enquanto você pode, enquanto você ainda há oportunidade, enquanto você há fôlego de vida, busque a Ele. Você verá a sua vida ser mudada. E é claro que a minha caminhada com o Senhor, com Jesus, não é a mesma do meu próximo, não é a mesma da outra pessoa. Então, cada um tem um chamado e cada um passa, né, a sua prensa, cada um passa a sua transformação, né, de acordo com, né, o chamado que o Senhor tem. Porque eu acredito que não seja, né, assim, todos iguais, cada um tem um papel no reino. Mas não é porque eu passei por tal situação que você vai passar, que a outra pessoa vai passar, né? Cada um viverá aquilo, né, que foi chamado.
Então, cada um é um tratar diferente que o Senhor tem. Mas todos nós precisamos passar pela transformação. Todos nós precisamos passar pelo processo da metanoia, que é um processo de transformação profunda, que você não volta mais a ser, né, o que era antes, porque não tem como você voltar depois que você passa por essa transformação. Depois que Jesus vai no seu profundo, te transforma de dentro para fora, te limpa, né, transforma o seu caráter, te muda por completo, as crenças, tudo aquilo que te afastava dele, ele vai te limpando, ele vai te transformando de dentro para fora. Você não volta mais a ser o que era antes. Eu já, né, depois de batizada, eu me afastei do Senhor. Eu ainda não tinha passado por essa transformação. Então, eu saí dos caminhos, acho que 2 vezes, me afastei do Senhor, né? Me reconciliei, depois eu me afastei. Eu não tinha passado por esse processo que eu passei e que eu ainda estou passando, né? Todos os dias nós somos transformados. Então, eu ainda não havia passado por essa transformação. Então, eu te digo que quando passamos por essa transformação, pelo processo de mudança, pelo processo da metanoia, pelo processo ali onde te transforma, te renova, você não consegue mais voltar, nem pensar em voltar ou praticar as coisas que você fazia antes. Esse é o processo de libertação, de transformação, né? Então, esse é para um outro vídeo, mas muitas pessoas, né, às vezes estão na igreja, frequentam a igreja, mas não passaram pelo processo da transformação, da mudança, de não ir aquela mudança, aquela transformação que vem direto para fora, que é o seu eu, né? Você deixa o seu eu para você viver os planos do Senhor, para você viver conforme agrada a Jesus. Então é você já morreu a si próprio para poder viver os planos de Deus, né? Então Jesus diz aquele que, né, que morrer terá vida, né? Então aquele que você tem que matar a sua carne para você viver aquilo que Deus tem para você. Então não desperdice mais o seu tempo. O nosso tempo não é tão longo quanto pensamos, né? A nossa vida, se você for ver, ela é curta, ela não é tão longa. E às vezes desperdiçamos muito, né? Muito do nosso tempo, da nossa vida. Mas ainda é tempo, se há fôlego de vida, ainda é tempo, ainda há esperança para que a transformação aconteça, para que a mudança venha, mas você precisa aceitar e você precisa, né, entender e querer. Jesus não vai te obrigar, Jesus não vai obrigar a ninguém, mas a volta está próxima, o fim está próximo, e quando esse dia chegar, eu espero e eu torço para que você tenha buscado a Jesus, para que você tenha crido no sacrifício da cruz, para que você tenha enxergado o sacrifício que Jesus fez por você, fez por mim, fez por todos nós. Eu torço para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, porque quando eu penso em pessoas que estarão em eterno sofrimento, é algo que me faz sofrer, é algo que machuca, sabe? De pensar que as pessoas vão estar lá em eterno sofrimento, ou até mesmo um familiar vai estar lá. É algo que machuca e que dói. Pois eu gostaria que todos conhecessem Jesus. Eu gostaria que todos, sabe, chegassem a Ele, aceitassem Ele como o único suficiente Salvador, entendessem o sacrifício dele na cruz. Eu gostaria que todos chegassem a isso. Mas eu sei que há muitas pessoas que elas não vão querer, elas não vão aceitar, né? Vão preferir morrer do jeito que estão. E isso é triste, é doloroso. Você saber que uma vida, sabe, uma alma vai estar lá em sofrimento eterno e que não terá mais como ela voltar e que não terá mais como ela se arrepender, ela não terá mais a escolha como tem hoje. Hoje você pode se arrepender, hoje você tem a escolha, hoje você pode fazer diferente, sabe? Você ainda está vivo, está respirando. Quantas pessoas queriam ter a chance, né? Mas desperdiçou. Quantas pessoas vão estar lá, naquele sofrimento eterno,
outras pessoas, né, vão para lá. É triste, sabe? E eu fico pensando, se eu fico triste, imagina o Senhor, imagina Jesus que sacrificou por nós. Se eu, que sou apenas pó, pecadora, falha, isso me entristece, me deixa triste, sabe? Me deixa angustiada. Imagina Jesus olhando para todos nós, Jesus nos olhando e falando: filho, eu estou te dando, eu te dou tantas chances, eu estou te dando mais uma chance, eu estou te chamando, eu quero que você seja salvo. E as pessoas simplesmente virando as costas para Jesus, as pessoas apenas preferindo continuar nas suas vidas, sabe? Errar nós erramos, sim, não existe ninguém perfeito, mas é buscar consertar os erros e buscar a Jesus de todo o coração. Sabe, eu imagino a dor do Senhor, a dor de Jesus, ao ver como a terra está, como tudo está, como está tudo tão perdido. E a terra clama por justiça, e a justiça virá, porque o Senhor ele é justo. Então, se essa mensagem chegou até você, se você ouviu ela até aqui, porque o Senhor quer falar com você, Jesus quer falar com você, tocar o seu coração. Ele está te pedindo: entregue a mim o seu coração, eu vou mudar a sua vida, vai valer a pena, eu vou transformar a sua vida. Eu quero que você viva dias melhores, dias felizes, apesar de toda tribulação. Eu quero que o seu nome esteja no livro da vida. Isso que Jesus te diz. Renda-se. Eu vejo a sua dor, eu vejo a sua tristeza, eu vejo a sua angústia, o seu sofrimento, e não é isso que eu tenho para você. Renda-se. Aceita. Eu estou te convidando, eu estou te chamando. Abra a porta do seu coração. Tira essa dureza. Eu vou limpar e transformar. Jesus está te convidando, Ele está te chamando para viver o novo. Ainda há esperança. Há esperança, a árvore cortada. Há esperança para você. Não é o fim, não acabou. Não pense que tudo terminou. Há esperança para você. Ainda há vida. Não pense que você é apenas mais um, que você é um rejeitado, uma rejeitada. Não pense que você nasceu por nascer. Não, há um propósito. Você é amada. Amada, você é filho, você é filha. Desejado, esperado. O Senhor te formou no ventre da sua mãe. Teceu os seus ossos. O Senhor te conhece, Ele criou um plano para você antes mesmo de você nascer. Não pense que é só isso, não pense que isso é tudo. Jesus tem vida, e vida é abundante, em abundância para te entregar. Entrega a Ele seu coração, tira essa dureza, entrega a Ele a sua vida. Ele tem muito para fazer na sua vida, você tem muito para viver ainda. Não acabou, não pense que é o fim, não pense que... não pense em pôr um fim à vida. Você está respirando e você pode fazer uma escolha hoje. Você pode escolher hoje entregar a sua vida a Jesus. Você pode escolher hoje fazer a diferença. Você pode escolher hoje continuar vivendo e desistir deste plano maligno que Satanás colocou na sua mente. Esse plano hediondo que Satanás colocou na sua mente, de você desistir, de partir, de tirar a sua vida. Não é isso que o Senhor tem para você. Não faça isso. O Senhor tem vida para você, vida em abundância. Então Ele te diz hoje: não permita, não deixe mais que o mal domine a sua mente. Eu tenho vida para você, vida em abundância. E não coloque um fim. Eu estou do seu lado. Eu estou te chamando e te atraindo. Apenas deixe-me entrar. Não é o fim. Eu amo a sua vida. E eu quero que você continue vivendo. Então, não é o fim. Não acabou a vida ainda. E todo esse mal, toda
esse plano que Satanás vem plantando na sua mente para você desistir, não acontecerá, porque Jesus está te chamando e o Senhor é maior do que todo mal que existe nessa terra. Então, não dê essa alegria a Satanás de você concluir os seus planos. Não dê essa alegria a Satanás, sabe? Porque ele ficará feliz. Jesus ficará triste, porque você escolheu outro caminho e esse é um caminho sem volta. A vida é para você, não acabou e não é o fim. Que a paz de Cristo esteja contigo.